A quinta temporada de Stranger Things saiu e acho que é uma altura perfeita, uma desculpa perfeita para eu partilhar com vocês a minha peça de merchandise preferida de Stranger Things, que é a Polaroid de Stranger Things. Bem, esta máquina saiu em 2019, o que significa já é uma máquina um bocadinho antiga, point and shoot, neste caso One Step 2, a última da linha da One Step 2, antes de entrarem na Gama Now. É uma máquina bastante simples de utilizar, mas uma edição limitada que agora se calhar fica um bocadinho caro, mas continua a valer muito a pena. Por isso eu vou-vos mostrar o que é que vem dentro da caixa e vamos ver um bocadinho desta cápsula do tempo de 2019. E temos então aqui a Polaroid One Step 2 edição limitada de Stranger Things. A primeira coisa que vemos é logo Stranger Things, lá está, isto é uma parceria entre a Netflix e a Polaroid, e notamos logo que a máquina está de pernas para o ar. E isto vai ser um tema, pronto, eles foram mesmo muito fortes na questão do upside down, por isso a máquina tem mesmo esta feature de estar upside down, todas as letras estão de pernas para o ar aqui na frente da máquina. Diz-me aqui que é uma upside down cam, pronto, eles foram mesmo muito fortes com isto no tema da série. De lado, temos então uma fotografia com uma das frames de Stranger Things. Na parte de trás temos alguma informação sobre a câmera, temos a vista da câmera de pernas para o ar, lá está, não temos a disparar de pernas para o ar, podemos utilizar naturalmente, mas todo o material promocional, por ser de Stranger Things, indicava esta parte do upside down. Temos aqui a indicação que é inspirada na One Step de 1977, o que é sempre fixe. Temos aqui algumas das coisas que faz, que temos aqui o Powerful Anti-Monster Flash, que é contra Demogorgons, mas temos aqui um Self-Timer, o que é sempre bom. 60 days de Battery Life, o que significa 60 dias de bateria, é bom. High Quality Lens, uma lente de qualidade, plástico, não vidro, mas realmente tem qualidade. O Polaroid, o formato Polaroid original, e diz que é fácil de utilizar. E é super fácil de utilizar, é uma das maiores vantagens desta máquina. Por baixo temos também alguns tipos de filme que ela funciona, lá está a fazer publicidade, ao antigo I-Type Color, ao Black and White de 600 e aos packs limitados de Stranger Things que saíram também na altura. Aqui de lado temos mais uma imagem da máquina, aqui neste caso a lateral, e por cima aqui este degradê de cores que é sempre bonito. Vamos então abrir e temos então aqui a nossa câmara. Temos aqui, lá está, todas as inscrições estão de pernas para o ar por causa do upside down, que eu acho que é uma coisa muito bonita. Gosto muito do esquema de cores, lá está. Temos aqui o dial de compensação de exposição, o flash, que eu não experimentei todas as One Step 2, mas segundo reviews dizem que esta, sendo a última que foi lançada, foi também a melhor em termos técnicos e todas as reviews dizem que o flash foi então melhorado. Eu não sei, mas pronto, é o que as reviews dizem, porque eu não experimentei todas as One Step 2 que saíram. Aqui atrás temos então o viewfinder e também dizem as reviews que antigamente esta máquina não tinha então este viewfinder e que isto foi adicionado nestas versões, o que eu acho que é muito melhor, porque tentar encostar o olho aqui nesta parte não deveria ser confortável e para enquadrar não é de todo o melhor. Abrindo aqui temos então indicação que funciona com I-Type e 600, todas as máquinas da I-Type funcionam com 600 também, o que é sempre bom, e a minha parte preferida da máquina, que é a parte de baixo, onde temos aqui uma espécie de instruções de como utilizar a máquina, que temos aqui, que é propriedade dos laboratórios de Stranger Things, e todas as instruções estão sobre Demogorgons, o que eu acho que é um toque muito, muito fixe. E lá está, uma coisa é estamparem coisas na máquina, isso todas as edições limitadas têm, mas ir a este nível de detalhe, eu acho que faz desta máquina uma das edições limitadas mais únicas que a Polaroid já lançou. Por baixo, logo da Polaroid, ainda como Polaroid Originals, e se quiserem saber porque é que deixou de ser Polaroid Originals ou porque é que alguma vez foi Polaroid Originals, digam aí nos comentários se estiverem interessados, que eu adorava fazer um vídeo sobre isso, se houver pessoas que tenham interesse em saber. E pronto, esta máquina, aqui em cima, logo Stranger Things e um indicador luminoso das fotografias que temos por tirar no nosso cartucho, lá está, 8 marcas luminosas. E pronto, esta máquina é uma point and shoot, por isso é muito, muito simples de utilizar.
e é o que a faz uma das melhores máquinas para quem queira começar a fotografar com Polaroid. Não tem conectividade com aplicações, não tem questão manual, é literalmente mete o cartucho, dispara e vai experimentando. E é uma das coisas que eu gosto mais desta máquina, não só por ser de Stranger Things, mas porque é uma máquina que é realmente divertida de utilizar. Tira muita pressão de tenho de fazer assim ou assado para as coisas ficarem bem, e neste caso não. É simplesmente point and shoot, e eu acho que é das melhores máquinas para quem queira começar a fotografar com Polaroid. Aqui dentro, pronto, temos o pior line art que já alguma vez fizeram para uma máquina. Estas fitinhas, esta é horrível. É terrível, é fina, o tamanho está off, não gosto, por isso é que está guardada algures. E aqui do lado temos então o manual de instruções, ainda em livro, que agora vem sempre com um QR Code, mas aqui ainda vem um livrinho com o manual de instruções. Vinha também com um autocolante de Polaroid Originals, que eu já colei algures num sítio qualquer. E pronto, isto é o que temos então dentro da caixa. Mas não podemos falar da edição limitada de Stranger Things sem falar também, como é óbvio, nos cartuchos. E quando saiu a máquina também saíram os cartuchos de edição limitada inspirados em Stranger Things, em que as frames tinham imagens alusivas a Stranger Things. Eu consegui 2, quando comprei a máquina, consegui um pack ainda com 2, mas eles agora estão estupidamente caros. Podemos ver aqui, eles se inspiravam em 2019 e eu fotografei-os em 2025, o que significa, como podem ver, a qualidade das fotografias não vai ser a melhor. Eu vou só partilhar com vocês exatamente para vocês verem as frames. Um último detalhe que eu quero apontar, porque eu acho que é fantástico, é este aqui, que é a patilhazinha que agora é sempre aquele arco-íris típico da Polaroid. Aqui fizeram um detalhe de vir com esta inspiração retro e eu gosto muito e aprovo completamente. Vamos então ver as frames, e antes de vermos os desenhos, uma coisa que eu quero apontar que eu não gosto nada é aqui, elas são numeradas exatamente para as pessoas poderem colecionar. Isto parece tudo muito bonito, se isto fossem coisas de 10 euros, eu acho que sim, mas sendo cartuchos caros e agora ainda por cima mais caros, porque lá está, os cartuchos, embora já não sejam bons para ser utilizados, depende de como eles foram conservados, continuam a ter um valor de colecionismo bastante alto dentro das pessoas que utilizam Polaroid. Por isso, eu não gosto de coisas que nos forcem a gastar dinheiro só para colecionar pequenas coisinhas. Acho que não é necessário. Mas as frames são muito engraçadas para os fãs de Stranger Things. Por isso, temos aqui, e vou passando para vocês conseguirem ver as frames. Acho que as frames estão bastante variadas, não é só um letteringzinho pequenino, embora também o haja, e eu acho que faz parte, mas para os fãs de Stranger Things, acho que estão muito, muito bons e conseguiram fazer coisas muito boas. Lá está, os fãs vão entender as referências todas nestes cartuchos. E ainda tenho mais um, que também posso mostrar. Lá está, com muita sorte, sendo 16 frames únicas, daria se calhar para fazer a coleção completa em 2 cartuchos, mas era preciso ter muita sorte. Por isso, E temos aqui mais. Como podem ver, eu não consegui os 16. Consegui ainda alguns diferentes no meu segundo pack, mas não consegui os 16. Mas fiquei contente com os que consegui. Esta sendo a minha primeira Polaroid que eu tive, foi possivelmente a máquina com que eu mais experimentei, e deixem-me que vos diga, ela pode ser antiga, mas faz uns resultados fantásticos. Os packs de Stranger Things já estavam muito inspirados e possivelmente não foram guardados nas melhores condições, por isso os resultados foram horríveis, mas todas as fotografias que eu tirei com ela, com todas as funcionalidades, com o timer, com a dupla exposição, todas elas foram fantásticas, faz um contraste perfeito. Lá está, a iluminação é sempre uma questão a ter muito em atenção com qualquer Polaroid, não é só com esta, porque lá está, Polaroid precisa de muita luz e em condições de luz ideal, esta máquina vai sacar-vos resultados fantásticos. Por isso, digam nos comentários se ficaram interessados em fotografar em Polaroid, se estão interessados em experimentar
esta máquina, ou então o que é que estão a achar da quinta temporada de Stranger Things. Vemos no próximo vídeo. Tchau!